Olá! Seja bem-vindo. Pega aí seu cafezinho. Ó, o meu tá aqui. Pega aí seu café pra gente sentar, pra gente conversar. Olha, na mesa, eu sou aquela que tenho que pedir que o Senhor coloque o guardião na minha boca e que me cale. Por quê? Eu amo falar do Senhor. E quando eu sento assim na mesa e que começa a falar do Senhor, o coração começa a queimar. Então, aí que dá mais vontade de falar dele. Mas não é só eu que sinto isso. Não é só eu que sinto o queimar, não é só eu que quero compartilhar, mas sou eu que quero falar do Senhor. Então eu peço, Senhor, me controla, porque eu também quero ouvir e aprender. Eu quero ouvir e aprender com os meus irmãos. E numa mesa é assim, né? Todo mundo fala. Aqui só eu falo, mas vocês podem falar comigo através dos comentários. Vocês podem deixar aquilo que o Senhor está ministrando no seu coração, aquilo que você está colocando em prática e está vendo o resultado. Isso é a gente poder trocar a conversa na mesa. Assim eu posso aprender com você, né? Então, fica aí a dica. Se o Espírito Santo ministrou no seu coração, tem ministrado no seu coração, se ao longo desse vídeo ele falar com você, se você tiver viver alguma experiência, coloca aqui. Me abençoa também. Deixa o Senhor usar a sua vida para me edificar também. Porque é bom a gente aprender um com o outro. Eu não sei nada. Eu já falo assim, não é nem falar, eu não sei tudo, eu não sei nada. Porque eu tô aprendendo com o Senhor diariamente. Diariamente. O Espírito Santo tem me ensinado, né? Me instruído, me consolado, me encorajado. Se não for ele todos os dias, sinceramente, eu não sei o que seria de mim. Hoje eu quero deixar aqui uma conversa, um pensamento dentro da palavra, dentro daquilo que a gente entende e aprende, para a nossa vida, para a nossa edificação. Principalmente para aqueles que faz tudo por impulso, faz tudo por motivação. Nós precisamos tomar decisões. Não andar por aí motivados. Porque a motivação para te deixar é bem rapidinha. Agora, uma decisão tomada vai gerar em você resiliência. Vai gerar em você perseverança. Vai fazer com que você cresça e amadureça. Mas vamos conversar. Vamos conversar sobre o Senhor. Sobre aquilo que Ele tem ministrado. Eu tenho feito um devocional, né? O nosso devocional de todos os dias. Todo mundo tem que fazer devocional, né? E lendo a palavra, eu comecei a meditar sobre. Lá em 1 Crônicas, lá no capítulo 13, vai contando que, vou começar a contar primeiro aqui a história antes de ler os versículos. Davi começa o reinado. E Davi percebeu que durante o reinado de Saul não trouxe a Arca da Aliança. Saul não trouxe a presença, vou botar aí, porque naquela época a Arca da Aliança simbolizava a presença do Senhor. E ele não trouxe a Arca da Aliança para estar no meio deles no momento do reinado de Saul. E Davi queria, porque Davi, quem conhece a história de Davi, quem lê os salmos de Davi, sabe o quanto ele era apaixonado por Deus. Quanto ele amava a presença. E como ele, de fácil acesso, atraía a presença. Porque o Senhor, ele se apresenta diante daqueles que o chama, daqueles que o desejam. E Davi desejava essa presença. Davi podia estar na frente de batalha, na frente de guerra. Ele podia estar fazendo coisas que aos olhos humanos era grande, era de extrema relevância. Mas Davi era forte, era corajoso, mas ele sabia de onde vinha a coragem dele. Ele sabia exatamente de onde vinha a força dele. E ele era apaixonado pelo seu Deus e do seu Deus que conhecia as fragilidades dele. E quando a gente olha para os Salmos, a gente vê esse amor. Então Davi quis trazer. Meu amado, eu não vou trazer a Arca da Aliança, então ele convoca todo o povo, chama todo o povo. O que vocês acham? Vamos trazer? Vamos. Então Davi, ele se prepara para ir buscar. E Davi começa, o versículo 8 diz assim:
E Davi e todo Israel se alegraram diante de Deus, com toda a sua força, e com cântico, e com harpas, e com saltérios, e com adufes, e com símbolos, e com trombetas. E quando eles chegaram à eira de Quinom, Uzar estendeu a sua mão para pegar a arca, que os bois tropeçavam. O que Davi fez? Preparou uma carroça, bem, né? Bem arrumadinha, direitinha, colocou a arca e foi transportá-la para ali para Israel. E nesse transporte, nesse processo, o que acontece? A rua de barro, a carruagem, o que acontece? A carroça, ó, balançou. Aí, como a gente viu aqui, Uzá, ele, com medo da arca cair, ele estende suas mãos e coloca suas mãos na arca da aliança, aonde simbolizava a presença. E o que aconteceu com Uzá? Estendendo a sua mão, aí vamos botar no 10. E a ira do Senhor foi acesa contra Uzá, e ele o feriu, e pôs a sua mão na arca, e ali morreu diante de Deus. Parece assim, poxa, ingratidão de Deus. Ele só queria segurar para que ela não caísse. Ele só queria... Foi um impulso. Não foi para ferir a arca, para ferir a presença. Não foi para isso. Davi, ele fica muito chateado com Deus. E manda que levem para outro lugar. A ira de Deus se acendeu. E aí a gente vai lendo. Aqui Davi ficou aborrecido. Vamos ler. Porque o Senhor havia feito uma fenda sobre Uzá. Portanto, aquele lugar é chamado de Pérez, Uzá até este dia. E Davi ficou com temor de Deus naquele dia, dizendo, como trarei para mim a arca de Deus? Assim, Davi não trouxe a arca até ele na cidade de Davi, mas carregou-a para dentro da casa de Obed-Edom, o geteu. A arca de Deus permaneceu na casa da família de Obed-Edom 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. E tudo o que ele tinha, foi parar na casa de Obed-Edom, porque Davi temeu. Mas vamos lá no ponto que eu quero pra gente conversar. Aqui a gente tem vários pontos que a gente pode aprender. Davi estava fazendo uma festa para levar a arca. Ele estava festejando, ele estava contente. Davi tinha a melhor das intenções. Davi queria fazer o melhor para Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus não precisa ser surpreendido. Deus não precisa que você faça uma festa para Ele desobedecendo a Ele. O que Davi não sabia é que ele estava desobedecendo ao Senhor. Mas por quê? Às vezes a gente quer fazer algo para Deus, expressar a nossa gratidão, expressar o nosso amor por Deus, que a gente não o consulta. Sabe uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus? É em relação até mesmo a fazer uma surpresa, a comprar um presente para alguém. Por que não perguntar o que a pessoa quer? O que ela precisa? Ah, Verônica, mas é legal surpreender. Sonda! Tem forma de sondar, de saber exato o que vai alegrar, o que a pessoa gosta, senão você corre o risco de dar algo que ela não queira. Fazer uma festa como ela não quer uma festa. E respeitar o desejo dessa pessoa, respeitar o que ela gosta, o que ela quer, vai fazer muito mais sentido do que você fazer algo pelo seu ego, pela sua vontade, para alegrar o seu coração e não de quem está recebendo. E Davi, ele separou Uzá para estar ali, conduzindo para estar ali. Davi, que colocou uma pessoa que não tinha autorização de Deus para estar naquele lugar. Às vezes, é por isso que eu falei que várias coisas a gente tem que aprender e eu quero pontuar tudo. O líder na sua casa, líder no seu trabalho, líder na igreja, ele tem que ter sabedoria, discernimento de Deus, para não colocar as pessoas que podem fazer, aquelas que conseguem fazer, aquelas que talvez sejam da sua confiança, mas sim colocar aquelas que têm autorização para estar naquele lugar. Vou te dar um exemplo.
Você tem um carro. Você conhece alguém que dirige. Você tem confiança naquela pessoa porque sabe que ela dirige bem. E você vai lá e empresta o seu carro para aquela pessoa. Essa pessoa para numa brinde. E essa pessoa não tem uma habilitação. O que vai acontecer? O carro vai ser prendido, vai ter ali a multa, vai ter danos. Vai trazer danos. E se ela ainda vinha, talvez até um acidente de carro, danos piores. O que eu quero dizer com isso? Ela não tinha uma habilitação, ela não tinha autorização. Tá, Verônica? Mas tem gente que pode acontecer, tem a habilitação, um acidente. Ok, pode. Mas ela estava fazendo algo que ela estava autorizada. Tinha autorização para fazer. A autorização do céu é assim. Se Deus não autorizar, se Deus não te separou, se Deus não falou vá, por que você está fazendo? Ai, porque eu tenho gratidão por Deus, tá? Ele não quer gratidão nesse ponto. Porque nesse ponto que ser grato, você vai ser grato sempre. Você vai falar dos benefícios dele. Para falar dos feitos dele, para agradecer a ele, você não precisa de autorização. Mas certas coisas para você exercitar, fazer para ele, você precisa de autorização. E Uzá não tinha essa autorização de tocar na arca. Davi, mediante tudo isso, e depois que ele vê que durante 3 meses que a arca estava dentro da casa de Obed-edom e abençoando aquela família, abençoando aquela casa, ele resolve trazer a arca novamente. Porém, todavia, entretanto, dessa vez, ele foi consultar, ele foi tentar descobrir como que eu posso transportar a arca em segurança. Como ela tem que ser transportada. Porque Davi, ele era rei, mas ele não precisava saber de tudo. Porque tinha coisas que era para o rei, mas tinha as coisas que eram para o sacerdote. Tinha coisa que não cabia a ele. E ele foi consultar. Então tem coisas que por mais que você tenha um lugar, um cargo, você tem que consultar outro. Porque talvez Deus não te deu autorização para isso. E ele foi consultar aos levitas. Aí ele descobriu que quem tem que transportar a árvore não são soldados. São os levitas. E eles tinham que fazer lá o processo deles de purificação. Tinha a vara, não era em cima de bois. Não. Era simplesmente, tinha as varas específicas que passavam por baixo da árvore, da arca para sustentar, e eram nos ombros dos levitas. E na medida que os levitas iam, Davi ainda foi parando para ali, para sacrificar, porque agora ele estava fazendo o que ele queria fazer para Deus, o que a gratidão dele queria expressar para Deus, mas da forma que Deus queria receber. Na forma que Deus tinha estabelecido, com pessoas autorizadas, com pessoas não capacitadas. Porque o Uzá era um homem forte que poderia segurar, mas ele não tinha autorização. Até porque os levitas, eles tinham que passar ali, a vara, botar no ombro, transportar e evitar o máximo de tocar na arca. Então tinha uma forma de fazer. Tinha algo já estabelecido. E Deus, ele sempre quer o que? A obediência. E Deus não ia passar a mão na cabeça mas foi sem querer, a intenção do coração foi boa. Independente da intenção, tem que ter obediência. Tem que fazer conforme ele determinou e com autorização. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que não traga os meninos, os novos na fé, para exercer cargos na igreja. Por quê? Porque eles ainda não têm maturidade, ele pode matar o outro. Precisamos não andar pela demanda, pelaquilo que necessita, pela uma demanda que a casa precisa, que sempre vai estar precisando. E sim, por aqueles que o Senhor tem apontado, tem autorizado e tem dado, a direção pode fazer. Então, fazer para o Senhor, até para fazer para o Senhor, temos que consultá-lo. Temos que aprender. Mas eu quero fazer, mas será que é o que ele quer de você? Sabe por que a gente tem a tendência de querer fazer para Deus só o que a gente quer, que traz prazer pra gente? O que,
É bonito, é legal, eu quero fazer para o Senhor. Mas o que Ele nos pede, muitas das vezes vai nos custar. Primeiro a obediência, às vezes fazer aquilo que você não queria fazer, agir, né, naquilo que você não queria, se expor quando você não quer se expor. E é sobre isso. É sobre ouvir e obedecer a voz dele. Então, o que você quer me ensinar com tudo isso? O que eu quero que mais você aprenda? Não sai fazendo para Deus sem consultar. Você corre o risco de matar alguém, de colocar alguém que não tem autorização e vir a morrer espiritualmente, fisicamente. Não haja naquilo que nem você tem autorização. Não era Davi que ia conduzir, era os levitas. E Davi pôde fazer a festa, dançar do jeito que ele queria também, mas agindo da forma certa. Deus não queria impedir a alegria daquele povo, mas Deus já tinha algo estabelecido que tinha que ser cumprido. E ele zela pela palavra dele. Então, quando eles se irem contra ali, aquilo, porque eles estavam desobedecendo aquilo que já tinha sido estabelecido. Às vezes, tem coisas que você quer fazer para Deus que você ainda nem leu na palavra e viu. Você ainda não teve um conhecimento, você está chegando, você ainda não leu tudo, não aprendeu tudo. Então consulta, porque toda vez que Davi ia para a guerra ou ia enfrentar, ele consultava, Senhor, posso ir? A única vez que ele não fez isso, Betseba apareceu no caminho e impediu ele de fazer aquilo. Então, hoje, eu te convido a refletir sobre as coisas que você tem feito para Deus. É com a autorização dele? Eu tô sobrecarregada, eu tô cansada, eu tô, exausta, eu já nem me conecto mais com Deus, é só com a obra. Porque será que você tá fazendo aquilo que ele determinou para você fazer? Aquilo que ele te autorizou? Ou aquilo que uma liderança mandou, vai lá e faz? Você pode, você consegue. Mas se não tem autorização, não faça. Não coloque também quem não tem autorização de Deus. Precisamos estar autorizados por Deus para fazer a obra, para fazer aquilo que desejamos, para tocar na presença, para transportar a presença. Então eu te convido hoje a pedir para o Senhor sondar e ver se realmente você tem feito tudo que você tem sido autorizado ou você está fazendo aquilo que você é capaz de fazer, aquilo que você consegue fazer. Ou será que todos aqueles que você tem delegado tarefas estão autorizados por Deus para estar ali? A gente não quer que ninguém morra. A gente quer que todo mundo tenha vida e vida com abundância em Cristo Jesus. Para fazer aquilo ao qual fomos chamados, designado por Ele, com autoridade, com ousadia e com a autorização que vem dele. Porque é Ele que nos autoriza, porque é Ele que faz. Então é essa palavra que eu quero deixar para você. Consulte antes. Até Deus não quer surpresa. Ele quer obediência, até porque a gente não consegue surpreender. Talvez na nossa tentativa de surpreendê-lo, a gente acaba se frustrando, a gente acaba ferindo e machucando as pessoas. Então hoje eu te convido. Hoje eu te convido a sondar a si mesmo e pedir para que Ele te auxilie, que Ele te ajude, que Ele te mostre, para que você venha caminhar segundo o querer e a vontade dEle, não a sua. Então até mesmo para fazer a obra, até mesmo para fazer as coisas para Deus, nós precisamos da autorização. Talvez você está no tempo de maturação. Talvez você está no tempo de aprender. Não está aí exercitando. Então, peça esse discernimento ao Senhor. É isso que eu quero dividir. É isso aquilo que o Espírito Santo me ensinou. E eu quero compartilhar com você e que isso queime no seu coração. Que você aprenda. E que a gente venha viver uma vida que agrade Ele. Segundo o querer e a vontade do nosso Pai. Fica com Deus e um dia abençoado em nome de Jesus.